Ora, muito boa tarde a todas, neste caso. Começo por cumprimentar a doutora Isabel Almeida Brito, que é coordenadora do Inclusive Community Forum. Cumprimento também as senhoras deputadas aqui presentes e que estejam pelos meios digitais. E agradeço, obviamente, à Inclusive Community Forum o facto de se terem disponibilizado para esta audição ao Grupo de Trabalho de Educação Inclusiva. Nós, para esta audição, vou passar a dizer a nossa grelha de tempos. A entidade terá uma intervenção inicial de 10 minutos, depois os grupos parlamentares e os deputados e o deputado único, neste caso, terão cada um 5 minutos e depois, para a sua intervenção final, a entidade, neste caso a Inclusive Community Forum, terá mais 10 minutos. Sem mais delongas, uma vez que há senhoras deputadas que terão que se ausentar porque haverá trabalhos paralelos já a partir das 14 horas, passava então a palavra à doutora Isabel Almeida Brito para a sua intervenção inicial, o que desde já agradeço. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Gostava de começar por agradecer este convite e a oportunidade para apresentar o trabalho desenvolvido pelo ICF. Se conseguirem, pedia só para confirmarem que conseguem ver a apresentação, que está tudo a funcionar. Sim, estamos a ver. Muito obrigado. Ótimo, então arranco. Portanto, o Inclusive Community Forum é um projeto da nova SBE dedicado à vida das pessoas com deficiência e surgiu de um desafio feito pelo Rui Diniz à faculdade. O objetivo desta iniciativa é contribuir para a promoção de uma comunidade mais inclusiva, através da participação ativa da comunidade na cocriação de soluções. Soluções para os principais obstáculos à inclusão que sejam identificados. A nossa estrutura de governance permite os diferentes níveis de participação e envolvimento da comunidade, concretamente no Conselho Diretivo, com quem reunimos a cada 2 meses, com 11 membros de diferentes setores para darem contributos estratégicos e operacionais ao ICF, e no Conselho das Famílias e no Conselho das Instituições, que são sessões de trabalho abertas, em que pessoas da comunidade são convidadas a trabalhar connosco. No Conselho das Famílias participam as famílias das pessoas com deficiência, as próprias pessoas com deficiência e qualquer pessoa que, a título individual, queira contribuir para o desenvolvimento do projeto. E no Conselho das Instituições participam entidades públicas, privadas, IPSS, que tenham interesse também em participar. Já os Inclusive Talks são sessões de trabalho dedicadas, onde convidamos um grupo específico da comunidade para trabalhar connosco. E são também os eventos anuais que organizamos para partilhar os resultados do trabalho realizado no último ano. Para trabalhar então para uma maior inclusão de pessoas com deficiência, o ICF escolheu dedicar-se a 2 temas. Primeiro, a empregabilidade, dado o contexto da nova SBE e a sua forte ligação a empresas, e sabendo que é um problema significativo e que as respostas até então eram um quanto limitadas. E em segundo lugar, o tema da educação. Este segundo tema decidimos trabalhá-lo após a empregabilidade, porque vimos ser necessário dar este seguimento. Vimos que no momento de entrada para o mercado de trabalho, vários candidatos tinham pontos da sua educação que não jogavam a seu favor. Portanto, víamos que era necessário então trabalhar a educação enquanto transição para a vida ativa e poder desenvolver ferramentas que venham reforçar a capacitação das pessoas com deficiência. E neste tema continuamos também a beneficiar do contexto da nova SBE enquanto instituição de ensino. Um overview rápido da forma como trabalhamos. Portanto, temos 5 linhas principais de ação, em que começamos sempre por fazer um diagnóstico e perceber quais é que são os principais obstáculos à inclusão. A partir daí, identificamos potenciais soluções que depois desenvolvemos e testamos no terreno através de projetos piloto.
Após testados estes projetos, passamos para a fase seguinte de sistematização e entrega. Portanto, o ICF é aqui o motor que junta pontos, que junta diferentes atores, que proporciona este espaço de encontro, de trabalho conjunto e que depois então entrega de volta à comunidade os projetos e as iniciativas desenvolvidas. A fase seguinte e última fase é a fase de follow-up, onde, enquanto necessário, acompanhamos as iniciativas entregues e desbloqueamos algum desafio que ainda possa existir. Ao longo de todo o percurso, temos momentos de aconselhamento e validação com a comunidade, portanto, através dos conselhos do Conselho Diretivo, através das reuniões com os conselhos das famílias, com os conselhos das instituições. No fundo, queremos sempre garantir que as respostas que procuramos desenvolver e implementar venham complementar o que já existe na comunidade, seja potenciar projetos que funcionam bem, seja criar soluções novas para complementar espaços ainda em aberto. Em termos de iniciativas desenvolvidas, na empregabilidade fizemos o projeto do Peer-to-Peer, que é um programa de preparação para a entrada no mercado de trabalho, onde alunos universitários e candidatos com deficiência fazem este caminho em conjunto, enquanto pares. Fizemos o processo de recrutamento inclusivo para dar resposta à necessidade de mercado, à necessidade de um mecanismo de mercado que fizesse o match entre candidatos com deficiência que procuram emprego e empresas com posições em aberto para os contratar. E temos a Jornada para a Inclusão, que é um caminho que o ICF propõe para as empresas que assinam o compromisso com a inclusão. Portanto, para passar desta vontade e deste compromisso demonstrado através da assinatura para, efetivamente, a contratação de candidatos com deficiência para as suas empresas. Já na educação, temos a Jornada para a Capacitação, que é o conjunto de iniciativas que estão a ser desenvolvidas pela comunidade através de uma metodologia de mudança sistémica. Portanto, na educação envolvemos a comunidade bastante mais cedo neste trabalho connosco de desenvolvimento de iniciativas. Indo mais a fundo ao que nos traz aqui hoje, então apresento o trabalho e o nosso ponto de situação em relação ao tema da educação e da nossa abordagem a esta transição para a vida ativa. Como dizia anteriormente, nós começamos o trabalho por fazer um diagnóstico, é o nosso primeiro passo, para perceber então quais são os principais obstáculos à inclusão. Neste diagnóstico nós envolvemos mais de 60 pessoas que representam os principais atores envolvidos na vida das pessoas com deficiência. Portanto, são as próprias pessoas com deficiência, os seus familiares, membros do governo, membros de organizações sociais e membros de instituições de ensino. Fizemos entrevistas e fizemos focus groups. Através deste diagnóstico, percebemos que havia 7 vertentes sobre as quais seria necessário agir. Portanto, sobre as quais iríamos, de alguma forma, tentar encontrar alguma solução, algum projeto que viesse trazer novas possibilidades. Portanto, vimos também que era um tema bastante mais complexo, onde temos diferentes stakeholders, diferentes perspectivas que precisamos de conseguir coordenar. Estas 7 vertentes são a capacitação da escola, a capacitação dos professores, a necessidade de desenvolvimento de competências sociais das pessoas com deficiência, a capacidade das pessoas com deficiência para adaptação a ambientes diferentes e exigentes, o alinhamento que existe entre a educação e o que o mercado de trabalho exige, a promoção de experiências vocacionais no âmbito do PIT, o Plano Individual de Transição, e a frequência no ensino superior por pessoas com deficiência. Portanto, identificámos estas 7 vertentes sobre as quais seria necessário trabalhar para conseguirmos então reforçar a capacitação das pessoas com deficiência para a vida ativa. Após a fase de diagnóstico, para passarmos para a identificação de soluções e para o teste destas soluções em piloto, criámos os Inclusion Labs. E isto foi um ponto bastante inovador deste ano de trabalho.
Estes Inclusion Labs são um grupo de trabalho onde então foram co-criadas e implementadas as soluções. Faziam parte deste grupo de trabalho 41 participantes, que vinham de empresas, de IPSS, que são familiares de pessoas com deficiência, são escolas, tanto de ensino superior como ensino regular, como ensino profissional, e também representantes de câmaras municipais. E a estas pessoas todas diferentes, o fator comum que as une era a capacidade de contribuir para uma maior capacitação das pessoas com deficiência. Portanto, estes 41 participantes foram distribuídos em 7 grupos, de acordo com as suas preferências e de acordo com a sua vontade de contribuir para uma das 7 vertentes, um dos 7 desafios que identificámos na fase de diagnóstico. Estes participantes trabalharam ao longo de 10 meses, portanto, entre fevereiro e dezembro de 2020, e fizeram então este caminho de ideação e de estruturação e implementação de soluções. A primeira sessão de Inclusion Labs foi antes do Covid, portanto ainda foi presencial, portanto vê-se aqui um modo de trabalho dinâmico em sala de aula, e a partir daí tivemos que nos adaptar e passar para o modo online, portanto veio trazer um desafio acrescido, porque para o trabalho de conjunto de cooperação de pessoas que vêm de diferentes instituições, o formato online é bastante mais desafiante, e no tema da educação ainda mais desafiante ficou, por termos o contexto todo adverso do lado das escolas que tiveram que fechar, prioridades novas, enfim, o estado em que ainda nos encontramos um bocadinho. No fim deste percurso dos Inclusion Labs, então, desenhámos a jornada para a capacitação, que basicamente reúne os 7 projetos que cada grupo pensou e que cada grupo desenhou, como resposta aos 7 desafios, aos 7 temas identificados. Temos um primeiro... Pedir para que pudesse concluir esta primeira parte, por favor. Ok. Está bem? Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Temos aqui em cima então os 7 iniciativas que surgiram como resposta, que vão desde a atribuição de um selo às escolas, portanto, que partilham boas práticas, até um determinado outros projetos específicos que se calhar no fim posso dar mais algum contexto também, depois tendo em conta os seus comentários. Obrigado, eu corto aqui um bocadinho mais cedo, peço desculpa de me ter alongado um bocadinho mais nesta fase inicial. Muito obrigado. Depois, se quiser, terá mais 10 minutos na parte final, que poderá completar o seu raciocínio e a sua apresentação. E então agora passava, portanto, a palavra à senhora deputada Lúcia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por favor. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento o Sr. Coordenador, as senhoras deputadas e demais presentes, e também um cumprimento especial à doutora Isabel Almeida e Brito, coordenadora do Inclusive Community Forum, e agradecer a sua presença por trazer à Casa da Democracia, nomeadamente ao Grupo de Trabalho de Educação Inclusiva, parte do vosso trabalho numa área em que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sempre deu a maior atenção, com propostas e medidas políticas para que a escola seja um espaço de todos e para todos. Um sistema educativo, para ter sucesso, tem que garantir aprendizagens de qualidade, de pluralidade e diversidade dos seus alunos. E se ainda temos as nossas escolas um conjunto de alunos que não encontram sucesso, por razões diversas, por razões de diversa ordem, que passam por questões de vulnerabilidades familiares, problemas económicos e sociais, mas para muitos mais a construção da escola inclusiva não é utopia. Muitos alunos crescem com os outros, onde as práticas curriculares mitigam as situações de pobreza, e escolas em que os alunos das comunidades de migrantes desenvolvem aprendizagens como os outros alunos. E de tal forma que todo o trabalho desenvolvido pelas escolas é considerado que a construção do Decreto-Lei sobre a Educação Inclusiva e o Decreto-Lei sobre o Currículo do Ensino Básico e Secundário assentou
na recolha das melhores práticas destas escolas, um pouco por todo o país, na senda do desígnio da escola que a educação seja um direito efetivo de todos os alunos e não um privilégio de alguns. Isso só é possível com o envolvimento e a participação de todos. E falar em educação inclusiva significa integrar, abranger todos os alunos, sem exceção, dotá-los de competências à saída da escola, que lhes permitam exercer uma cidadania em liberdade e proporcionadora de bem-estar. Um compromisso de acordo com a definição da Unesco e que foi reiterado por Portugal com a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Uma escola que corrige assimetrias e que desenvolva ao máximo todo o potencial do aluno é um desígnio que nos deve mobilizar a todos. E após ter lido atentamente a informação que nos fez chegar, o ICF, que lançou o desafio à nova SB, a SBE, com o objetivo de promover uma comunidade mais inclusiva, procurando encontrar respostas e ultrapassar os obstáculos que se colocam às pessoas com deficiência, optando por uma estratégia de envolvimento por níveis de participação da comunidade educativa, situando a sua ação em dois eixos fundamentais para a inclusão dos alunos, a empregabilidade e a educação, nomeadamente a abordagem da educação na perspectiva de transição para a vida ativa. Um processo de transição que deverá ser iniciado algum tempo antes dos alunos terminarem a escolaridade. Termino reforçando o trabalho do Inclusive Community Forum em prol dos alunos, de modo a que sejam parte integrante da nossa sociedade, disse. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento especial à doutora Isabel Almeida e Brito, da Inclusive Community Forum. O Partido Social Democrata deixa aqui um agradecimento aos contributos que nos trouxe esta tarde para reflexão e para podermos depois tomarmos em atenção aquele que é o vosso trabalho, aquela que é a vossa contribuição para o desenvolvimento de uma educação que queremos de facto mais ativa e uma educação que queremos inclusiva. A escola inclusiva é para o PSD um assunto caro, um assunto a que temos dedicado a maior atenção. E queremos aqui, desde já, registar esta metodologia da participação ativa que o ICF promove no seu trabalho. As vezes que conseguimos ler no documento que nos fez chegar a palavra compromisso, é no nosso entender, de facto, o compromisso de todos que pode fazer com que os alunos com necessidades especiais e específicas possam aceder a uma educação melhor e mais prática. Daquilo que já nos fez registro, gostaria de deixar algumas questões à doutora Isabel que têm a ver com o ingresso no ensino superior dos alunos com necessidades específicas. No seu entender e daquilo que é o vosso trabalho diário e também com estes alunos, o que é que impede alguns de poder ingressar no ensino superior e de prosseguir os seus estudos? Aqui registamos o facto de terem toda uma comunidade envolvida nos estudos que têm feito e nestes trabalhos piloto e nestas experiências pilotos que têm desenvolvido, esta comunidade toda envolvida é realmente importante para o desenvolvimento. Será que tem faltado este envolvimento de todos para que os alunos possam ingressar no ensino superior e possam desenvolver os seus estudos? E depois, se nos pudesse também deixar aqui aquela que é a vossa experiência do que a pandemia pôde trazer neste tempo de estudo e das escolas encerradas, o que é que fez e o que é que trouxe de mau para estes alunos nas escolas, nomeadamente naqueles com que vocês estão a fazer os vossos trabalhos. A empregabilidade e a transição para a vida ativa são realmente dois temas que deve centrar a nossa atenção, principalmente para as pessoas com deficiência, a questão da empregabilidade. O que é que, no vosso entender, poderá ainda ser melhorado para que mais pessoas com deficiência possam aceder ao mercado de trabalho? Será a sensibilização da entidade patronal? Será uma maior fiscalização da lei que não está a ser cumprida? Da vossa prática, onde é que podemos agir
para poder dar a possibilidade às pessoas com deficiência de ter esta oportunidade de aceder ao mercado de trabalho. Logicamente que está envolvido esta transição para a vida ativa e estes alunos que servem também de estudo aos vossos projetos, o que é que, daquilo que já fizeram, o que é que ainda poderemos melhorar para que os alunos possam, de facto, ter aqui uma atenção melhor para pensarem num futuro, os alunos e os jovens e as crianças, mas também as suas famílias terem uma transição para a vida ativa mais risonha. Muito obrigada por todos os contributos, parabéns por este exemplo de cidadania e de verdadeira inclusão. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos continuar com a Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, por favor. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento o Sr. Deputado e as Sras. Deputadas que estão aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar a doutora Isabel, do Inclusive Community Forum, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver e que, de certo, proporciona a recolha de informação que é muito pertinente para a promoção da inclusão das pessoas com deficiência. Vou começar por dizer que no Bloco de Esquerda nós temos efetivamente esta preocupação de defender todas as pessoas com deficiência e de defender a sua presença na escola e pelos 12 anos. Porém, damos conta que há efetivamente uma dificuldade no que diz respeito à transição para a vida ativa, seja quando se termina o 12º ano, seja quando se termina a licenciatura. Ao ler o documento que nos apresentou, que está muito claro e muito bem feito, se bem que, se me permita aqui o reparo, a nossa língua é bastante rica e é muito bonita, e eu acho que utilizar permanentemente expressões em inglês pode ser um bocadinho cansativo, mas isso é a minha opinião pessoal, vale o que vale. Bom, gostaria então que me dissesse quais são então os principais problemas que diagnosticaram no momento em que fizeram essa avaliação. São os problemas relacionados com as 7 vertentes ou há outro tipo de problemas, quer na passagem pela escola, quer na passagem para o ensino superior, quer na passagem para a vida ativa? Gostaria também de saber quais são os atores com quem o ICF tem trabalhado. São pessoas com mobilidade reduzida, são pessoas cegas, são pessoas surdas, são pessoas com deficiência mental ligeira, deficiência mental profunda. Gostava de saber também quem tem sido, digamos assim, o público-alvo deste vosso projeto. Nós, sobre a educação no ensino secundário, achamos o seguinte: para os alunos com deficiência ligeira é possível uma vertente, diria, capacitante, de modo a que, quando as pessoas terminam o 12º ano, sem possibilidade de ingressar no ensino superior, pudessem de imediato ingressar na vida ativa. Neste momento, isso não se verifica. Não há uma componente, deste ponto de vista, de pendor, profissionalizante, capacitante, o que lhe queremos chamar, de modo que as pessoas, quando terminam o 12º ano, com a deficiência mental ligeira, não têm nenhuma habilidade desenvolvida. E gostaria de saber qual era a posição do ICF quanto a isto e se tem proposta para esta questão. Depois, relativamente ao acesso ao ensino superior, eu penso que é aqui a grande dificuldade ou a grande diferença ou a grande barreira que existe no nosso sistema educativo português, porque efetivamente seja as pessoas com baixa locomoção, sejam as pessoas cegas, já para não falar das pessoas surdas e sobretudo as pessoas com multideficiência, estou a pensar por exemplo no caso da paralisia cerebral, há muita dificuldade em conseguir frequentar os estabelecimentos do ensino superior, ou porque eles não estão adaptados, ou porque não existem pessoas que possam fazer o acompanhamento destes alunos. Eu dou, por exemplo, o exemplo de uma jogadora de bóssia muito famosa em Braga, campeã, que tinha paralisia cerebral grave, não comunicava, ela só comunicava através de computador e fez todas as disciplinas 12º ano que havia para fazer, porque ela precisamente não
devido à sua profunda deficiência, ela não conseguia entrar no ensino superior. E, no entanto, era uma pessoa inteligentíssima, fez os exames todos, 12º ano, que havia para fazer. E não conseguiu prosseguir estudos. Dou também o exemplo de Boston. Alguém me contou há uns anos que visitou vários campi em Boston e que constatou que havia muitas pessoas que se moviam usando uma cadeira de rodas. E o comentário terá sido, bom, aqui em Boston, pelos vistos, há muitas pessoas com problemas de locomoção. E a resposta foi, não, aqui em Boston nós temos condições para que as pessoas com dificuldades de locomoção se possam movimentar em total autonomia. Julgo que os nossos campi universitários estão ainda muito longe desta realidade. Relativamente à transição para a vida ativa, e já terminando, eu gostaria de ouvir o ICF relativamente àquilo que identificam como problema e àquilo que assinalam como proposta, quer no fim do 12º ano, quer no pós-ensino superior. E por agora termino agradecendo mais uma vez. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que nos acompanha pelos meios digitais e que eu aproveito também para cumprimentar à distância. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por cumprimentar a doutora Isabela Almeida e Brito e agradecer a exposição que fez e antes disso, o documento que enviou, que já ajudou a situar muito o que é o vosso trabalho, que eu conheço de facto já há um tempo e que acho que é de facto um trabalho de grande valor, mas que não conhecia nos desenvolvimentos mais recentes e, portanto, foi muito bom perceber como tem vindo a crescer e a ganhar tração o ICF. E tenho algumas perguntas concretas, também para não demorar demasiado, porque o importante é ouvi-la a si e ao trabalho que fazem. Sobre o conceito de escola inclusiva, eu acho que estamos todos no patamar de acordo que, no geral, é um bom passo. Mas ter os alunos com necessidades específicas na escola, garantir que eles a frequentam e lá estão, é um primeiro passo. Mas isso leva-nos à obrigação adicional de garantir a sua formação. E a sua formação, neste caso concreto, por maioria de razão, nos seus percursos específicos, que cada um possa ir o mais longe que a sua circunstância lhe permita ir. E por isso eu vi, e eu sei que uma das dificuldades que as escolas têm, embora com muito boa vontade e com muito trabalho feito com o Decreto-Lei 54, mesmo assim é na capacitação dos professores para tratar um conjunto de alunos que aparece com necessidades e restrições muito, muito próprias e muito específicas. E eu gostaria de, sobre isso, perceber melhor qual é a substância do vosso projeto piloto Ensinar Aprendendo. Depois, um segundo tópico tem a ver com a transição para a vida ativa. Eu lembro-me há muitos anos atrás, quando cheguei aqui ao Parlamento e fizemos uma audição a pais e educadores de crianças com necessidades educativas especiais, como à data se dizia, uma mãe dizer que o seu maior sonho era que o seu filho viesse a pagar IRS, porque isso era a circunstância, era a prova de que ele tinha de facto ingressado e que pertencia plenamente em todos os seus direitos e obrigações à sociedade. E, portanto, nós sabemos que a transição para a vida ativa nas nossas escolas vive aqui um limbo. As escolas tentam levar isso até ao melhor, sabendo que têm os alunos consigo até aos 18 anos. Muitos deles, a idade não corresponde àquilo que é a sua preparação para essa vida ativa e, em muitos casos, a circunstância seguinte, o próximo passo, é um passo muito difuso, ou há apoios das SERCIs, algumas vezes há uns empregos nas autarquias, mas penso que este processo não está densificado e sei que é exatamente aqui que o trabalho do ICF nasceu e tem vários pilotos aqui e eu gostava de saber qual é o output que já tem desses pilotos. E a terceira pergunta ligada com esta é que me preocupa sempre, é como é que do piloto e daquilo que já vão fazendo se passa para uma escala, não é? Para não ser só uma solução experimentada e tentada, mas para ser uma coisa que se vai entranhando na nossa vida em sociedade. E última pergunta,
do ponto de vista aqui do Parlamento, é importante que este tipo de iniciativas, que os centros de investigação, que os centros de investigação mais empírica das faculdades, das escolas de ensino superior, produzam conhecimento que nós possamos usar como suporte para a definição de políticas públicas. E, portanto, nessa medida perguntava se tem, ou em teses de mestrado, ou em teses de doutoramento, ou na vossa própria produção, alguma base sólida que também nos possam deixar ou enviar posteriormente para que possamos orientar e refletir para a boa prática da política pública. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Agradeço também a sua participação. E agora passava a palavra à doutora Isabel Almeida Brito para a sua última intervenção, por favor. Muito obrigado. Foram colocadas aqui muitas questões, muito boas questões, também as agradeço e vou tentar responder o melhor. Então, em termos de problemas gerais, nós, em relação à inclusão de pessoas com deficiência, temos sempre um primeiro trabalho de sensibilização e de vencer preconceitos. Portanto, a deficiência é muitas vezes uma realidade escondida para quem não tenha algum familiar ou algum colega ou alguém mais próximo com deficiência. Por isso, temos sempre um trabalho muito grande de sensibilização, de quebrar mitos, de vencer preconceitos que temos que fazer inicialmente. E isso vimos tanto quando trabalhámos em empregabilidade como quando trabalhámos a fase de educação. Portanto, uma das questões que colocavam era nesse sentido e realmente estas questões de sensibilização e de vencer preconceitos são sempre um problema de base. Em relação à educação, o que nós vemos, o que nós ouvimos várias vezes foi que existem já boas políticas, que existe já um caminho bem desenhado, mas que depois a sua concretização e a sua implementação na escola, no dia-a-dia, acaba por ser mais difícil. E um caso concreto que ouvimos muito foi em relação ao PIT, ao Plano Individual de Trabalho. Portanto, é uma boa ferramenta que pretende dar a experiência profissional, a experiência de trabalho aos alunos com necessidades especiais enquanto ainda estão em tempo escolar, mas que na sua operacionalização muitas vezes é desafiante. E um dos projetos que vem na jornada para a capacitação, o COMPIT, pretende efetivamente dar essa resposta, portanto, agilizar o processo de identificação de alunos que queiram fazer PIT e de empresas ou entidades que possam receber esses alunos e proporcionar esse tempo de experiência vocacional, esse tempo de experiência de trabalho. Portanto, esta fase de proporcionar PITs, de fazer boas ligações com escolas para a identificação de alunos que tenham o PIT e que precisem de fazer, e de identificação de empresas, são pontos que para nós nos parecem importantes, com muito potencial, porque ajuda no despiste vocacional, ajuda no desenvolvimento de competências sociais, ajuda no desenvolvimento de competências necessárias também para o mercado de trabalho. Em relação à pergunta sobre o projeto Ensinar Aprendendo, é um projeto que tem o objetivo de capacitar docentes, preparando-os melhor para ensinar alunos com necessidades específicas de aprendizagem. Portanto, este projeto vem trabalhar o desafio que identificamos, a necessidade que identificamos de maior capacitação de professores para ensinar alunos com deficiência. E neste projeto estão envolvidos vários membros de CRIs, portanto, vários técnicos, que têm já metodologias de aprendizagem que estão a pôr em prática neste contexto. Portanto, basicamente capacitação de docentes através de metodologias ativas de aprendizagem no contexto de sala de aula. E a ideia é poderem, à medida que vários docentes passam por este piloto, poderem depois também eles serem os próximos a formar outros docentes. Portanto, acaba por haver aqui um ciclo de continuidade. Tentar recuperar algumas das perguntas. O passar de um piloto para a escala é sem dúvida um dos nossos maiores desafios, e o que aqui fazemos e pretendemos fazer é envolver as entidades
que possam agarrar esses projetos e dar-lhes continuidades logo desde o momento do piloto. Portanto, no caso da empregabilidade, o processo de recrutamento inclusivo que fizemos foi testado em piloto com a Argo e com a Randstad, empresas de recrutamento e seleção, que após piloto continuaram e continuam e faz hoje parte dos seus serviços oferecer este recrutamento inclusivo. Portanto, continuam a fazer esta ponte entre candidatos que pretendem trabalhar e empresas que têm funções em aberto. Aqui já escalou também para a Michael Page e agora muito recentemente para o Grupo IOR. Sobre o ensino superior, uma dificuldade que nós vemos é muito nas escolas, nas faculdades, nas universidades, nas instituições de ensino, também estarem bem preparadas para receber os alunos. Portanto, são já poucos os que conseguem chegar ao ensino superior, dados os vários desafios que encontram no seu caminho de aprendizagem, e muitas vezes aqueles que conseguem entrar acabam por não terminar os estudos por dificuldades elevadas, desafios elevados neste tempo. Às vezes é uma questão de mobilidade e acesso à instituição de ensino, outras vezes é o próprio campus que não podia estar mais acessível e ser mais inclusivo. É também uma questão de métodos de ensino, dos professores não terem consciência, não terem consciência de que têm alunos com necessidades especiais nas suas turmas e de quais as acomodações que precisam de fazer para que esses alunos possam ter uma boa experiência de aprendizagem. Portanto, é aqui uma conjugação destes fatores. Nós na Nova temos um pequeno grande projeto a correr nesse sentido do campus inclusivo, que identificámos nas infraestruturas quais seriam as necessidades de melhoria para ser mais inclusivo de pessoas com deficiência. Na experiência de educação, portanto, os métodos de aprendizagem também serem mais inclusivos. Estes guias e sessões de esclarecimento de docentes vêm também dar essa resposta, portanto, preparar os professores de ensino superior para saber acolher e ensinar alunos com deficiência. E por último, a própria comunicação da universidade ser acessível, portanto, garantir que os conteúdos podem ser lidos por pessoas com diferentes tipos de incapacidade. Em relação aos tipos de deficiência, nós pensamos estas soluções para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência ou incapacidade, ou seja, trabalhamos com organizações sociais que acompanham pessoas com mobilidade reduzida, pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com incapacidade, com problemas mentais. Portanto, na nossa gênese não nos quisemos focar num tipo de deficiência propositadamente, porque vemos que há soluções que funcionam bem numa Associação Salvador, que também podem ser utilizadas numa Cercica, que também podem ser utilizadas numa Novamente, só para dar alguns exemplos das organizações com quem trabalhamos. Portanto, acreditamos bastante que esta capacidade de trabalhar em rede e de cooperação traz mais frutos. Portanto, aí acabamos por procurar desenhar as nossas soluções de forma que possam ser depois adaptadas às necessidades específicas que cada tipo de deficiência e, acima de tudo, que cada pessoa depois tem. A pandemia, neste contexto, acho que trouxe grandes dificuldades. Portanto, as pessoas com deficiência sendo público de risco têm que ficar mais resguardadas, têm que ficar mais em casa. Portanto, tudo o que possam ser iniciativas de estágios, de programas de formação para desenvolvimento de competências acabam por ser bastante mais difícil de conseguir implementar neste contexto. Portanto, do lado das empresas também
a realidade do teletrabalho ainda está muito presente, portanto também fica mais difícil podermos encontrar oportunidades de estágio. Portanto, aqui o contexto tem sido um pouco adverso, mas vemos que do lado das empresas têm aproveitado este momento para poder trabalhar as suas equipas, poder estruturar programas de diversidade e inclusão e estratégias de diversidade e inclusão e disseminar estes objetivos pelas várias equipas e pela empresa. Tentei responder aqui às várias questões que foram sido colocadas, dizer que realmente também esta nossa ideia de transição para a vida ativa claramente precisa de começar a ser trabalhada antes dos últimos anos de escolaridade. Portanto, na jornada para a capacitação, vemos que temos várias iniciativas que podem ser implementadas do terceiro ciclo, a partir do terceiro ciclo. Por isso, concordo com o ponto levantado que precisa de ser trabalhado antes do fim da escolaridade, sem dúvida. Espero que tenha conseguido responder aqui às questões que foram colocadas e uma vez mais volto a agradecer esta oportunidade de poder apresentar o trabalho que desenvolvemos e dar aqui mais alguns insights. Esta tendência para ter alguns termos em inglês acaba por ser fruto da nossa faculdade, onde metade do nosso trabalho desenvolvido é em inglês. Nós já tentamos muito passá-lo para português, mas continuaremos a fazer esse trabalho. Acho que do meu lado é isto. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Dra. Isabel Almeida e Brito, pelos contributos que aqui nos trouxe, também pela documentação que nos enviou. E realmente, pronto, tentar destacar aqui que a problemática da transição para a vida ativa é bastante pertinente a sua discussão nos dias de hoje, até porque, pelo menos do conhecimento que eu tenho, as escolas tentam fazer o seu melhor, vão acompanhando os alunos ao longo da escolaridade obrigatória e depois fazem um trabalho dentro das condições que efetivamente têm. Eu creio que têm feito um bom trabalho, mas efetivamente quando os alunos depois são obrigados a sair da escola porque já atingiram a idade limite, e até porque temos que ter em conta, digamos que a tipologia destes alunos, são alunos que muito dificilmente conseguem entrar na vida ativa e se calhar não cumprindo aquilo que a senhora deputada disse há pouco, a deputada Ana Rita Bessa, que muitos deles não pagarão IRS. Portanto, isso quer dizer que não alcançarão o mercado de trabalho como seria desejável e imperativo. Mas, de qualquer forma, realçar aqui os contributos que aqui trouxe e certamente este grupo de trabalho tê-los-á em muito boa conta para aquilo que tivermos que produzir sobre esta matéria. Portanto, agradeço às senhoras deputadas também as questões que colocaram, os seus contributos e até sempre. Muito obrigado. Obrigado.